Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, amigos e amigas do YouTube. Aqui o professor Leonardo. Esta é a aula de número 129 do nosso curso de Filosofia, curso voltado para pré-vestibular, Enem e concurso. Estamos agora no módulo 4, Política. Mais de 90% atingindo aí o módulo 4 de Política. Lembrando, módulo 1, Introdução e Fundamentos de Filosofia, módulo 2, Epistemologia, módulo 3, Ética. Todas as aulas estão aqui gratuitas no YouTube. Dessas aulas nós produzimos apostilas que estão à venda lá no site www.leonardobragaflores.com. Você é o nosso convidado. Bom, já aparece para você o conteúdo da aula de hoje. Aula de hoje, Biopolítica, do filósofo Michel Foucault. Vamos em frente então naquele conceito de biopolítica. Um conceito aí, preparei esse conceito já para, com esse conceito você elimina as questões de biopolítica, porque aqui já está o que é, o que significa, né, a biopolítica, com um nível de profundidade bom. Tá? Muito bem, então vamos lá, direto. Biopolítica é o termo que significa o emprego de uma tecnologia de poder do Estado. Então, o emprego de uma tecnologia de poder do Estado. O Michel Foucault tem muito essa questão do poder, né? Lá no módulo de ética nós vimos o micropoder, né? Agora nós estamos estudando a biopolítica, que é uma continuidade daquilo que vimos lá, tá? Só que um pouco mais assim, uma vertente, uma visão diferente aqui. Biopolítica, então, é a tecnologia de poder do Estado, cujo mecanismo visa exercer o controle sobre o corpo coletivo, isto é, a população. Então, interessante, nesse momento agora, eu quero que você foque nisso aqui, ó. O controle será sobre o corpo coletivo, ou seja, será sobre a população. O controle do Estado, né, lá nós vimos que no micropoder, né, que o poder vem de toda parte. Aqui não é assim. Na biopolítica, o poder vem do Estado, vem do poder público, vem do governo, e veja só, atinge. O objetivo é controlar a população. Sacou aí, cara? É essa parada. Beleza? Bom, nessa vertente, o poder se manifesta de modo heterotópico. Heterotópico. O que é isso? Duas expressões gregas. É a fusão de duas expressões gregas. Hétero, que significa diferente, e topos, que significa lugar. Ou seja, lugar diferente. Daí essa ideia de variabilidade, conforme eu coloquei ali, de multiplicidade, né? Traz a ideia de multiplicidade, de variabilidade, de conjunto, ou seja, de população. Não agora o controle é exercido num corpo só. Tá legal? No micropoder, olha aqui, ó. No micropoder ou poder disciplinar, daqui a pouco vai vir um quadrinho aí. Daqui a pouco vai vir um quadrinho, só naquele quadrinho já merece um like, né? Não vou nem escrever aqui agora. Vamos lá. Então, continuando. Porquanto tais técnicas se manifestam para viabilizar o governo e o controle no âmbito da sociedade. É isso que eu quero que você entenda. Ou seja, do corpo coletivo, das massas. O texto ficou muito bom esse conceito. Não ficou, não? Já merece um like agora, hein? Vamos lá. Nele a população é enxergada, a população é enxergada sob a perspectiva de uma questão política. Veja, a população é vista como uma questão política, em que o Estado faz viver e deixa morrer, regulando os mais diversos processos sociais. Então o Estado regula o nascimento, a doença, a morte e por aí vai. Trata-se de uma espécie, veja só, a biopolítica, ela se trata de uma espécie do gênero biopoder,
Daqui a pouquinho tem um quadrinho para ficar bem fácil aí. Biopoder é o gênero. Biopoder é o gênero de duas espécies. Tá ali embaixo, ó, disciplina e biopolítica. Biopolítica é uma espécie, tá, de biopoder. E disciplina também é uma espécie de biopoder. Disciplina, nós vimos lá no poder microfísico. Nós vimos lá no módulo de ética. Disciplina. Disciplina o que é? Tá aqui, ó. Olha aqui, ó. Então o biopoder pode ser subdividido, conforme está aí no texto, em disciplina e biopolítica. E o que é disciplina? Poder que atua sobre o corpo individual. O foco é no indivíduo. Lembra lá o panóptico? Lembra lá o microfísica do poder? Tudo aquilo lá. Valeu? Então o foco, veja só, na disciplina é no indivíduo. O controle vem de toda parte controlando o indivíduo. Joia? Aqui, ó, por meio, e como ocorre lá, voltando aí no texto, né, por meio de instituições disciplinares. Nós aprendemos lá no módulo de ética. Que instituições são essas que fiscalizam o indivíduo? Escolas, hospitais, prisões, fábricas, exércitos, asilos, igrejas, famílias. Tudo isso aí fiscaliza o indivíduo. Tudo isso aí controla o indivíduo. Mas na biopolítica, que é uma espécie de biopoder, a biopolítica. O que é biopolítica? Ó, poder que atua sobre o corpo quê? Coletivo. Percebeu? Olha aí, corpo coletivo. O foco é na população, por meio de mecanismos de estatística, taxas. Então lembra o IBGE? Lembra ali o IBGE que temos aqui no Brasil? Olha isso aí, ó. É um modo, trazendo aqui para nossa aula. O Foucault não falou IBGE não, né? Mas seria um modo de biopolítica, de controle, de estabelecer taxas. Joia? E exemplos, lá do Foucault: natalidade, mortalidade, expectativa de vida, aumento da longevidade. Beleza? Bom, conforme Garvey e Stangon, dois autores, de acordo com Foucault, um novo regime do que ele chama, de acordo com Foucault, um novo regime do que ele chama biopoder tornou-se dominante. Esse visa o controle e administração da espécie humana, olha aí, gente, ou população, e o controle ou disciplina do corpo, porque aqui ele falou de biopoder. Se ele falou de biopoder, vamos entender aqui, ó. Se ele falou de biopoder, ele controla a população, como? Na biopolítica, beleza? E controla o corpo humano, a disciplina do corpo humano. Como? Com a disciplina. Com a disciplina. Valeu? Tranquilo? Vamos então, olha só, para ficar bem fácil, tranquilo, aqui já merece um like, mas se você já deu, não dá de novo, né? Não dá o like de novo não, senão vai desmarcar aí o boneco aí. Valeu? Tranquilo? Tem aquele café, já tomou teu café hoje? Bom, vamos lá então. Biopolítica de Foucault. Biopolítica de Foucault, onde é que está a biopolítica? Está olha aqui, o biopoder sendo o gênero de duas espécies, disciplina, biopolítica. Sacou? Na disciplina, o poder atua sobre o indivíduo. E na biopolítica, o poder atua sobre a população. Na disciplina, ao que? Veja só, o que ocorre lá são, né, como é que é feita essa disciplina? Através de instituições disciplinares. E quais são elas? Escola, hospital, prisão, fábrica, exército, asilo, igreja, família. Valeu? E na biopolítica? Veja só, através de mecanismos de estatística, que são taxas de natalidade, de longevidade, de mortalidade, expectativa de vida. Ficou bom o quadrinho? Então vamos em frente. Aproveitei aqui para trazer esse assunto aí que o Foucault também se dedica, se debruça. É a loucura. Porque é desdobramento aí, né? É desdobramento. Nesse viés de controle, olha aí, ó,
e interpretando a filosofia de Foucault, segundo ele, na modernidade, nos tempos modernos, a loucura aqui veja só, temos que entender o louco como doente mesmo, tá? Como doente mesmo. Como doente não. O louco não como doente, é isso que ele fala, para não interpretar assim. Né? Nós temos que... O louco aqui é aquele que não tem a capacidade de perceber as coisas, o louco. Como era interpretada a loucura na modernidade? Como é? Né? Como passou a ser interpretada a loucura na modernidade? De que forma? Né? Se lacrou, se pejorou. Então o indivíduo é louco, então ele é, de alguma forma, louco eu digo é que não tem as suas faculdades mentais funcionando com saúde. Esse é o louco, beleza? Para essa filosofia aqui. Porque louco para outra filosofia pode ser outra coisa. Para o Nietzsche, por exemplo, é outra coisa. Para outro cara é outra coisa. O louco aqui é esse. Não tem as faculdades mentais. E o Foucault chama atenção aqui, pessoal. Veja só. A loucura, essa loucura que eu falei, começou a ser encarada e rotulada como uma categoria comportamental o quê? Doente. Aqui que está a parada. Percebe? O louco começou a ser lacrado de doente. É isso aí. Não se via, né, de alguma forma o porquê daquilo. Não. Vamos em frente. Em que se justifica uma privação higienista, expressão minha, tá? De liberdade por meio de aprisionamento em hospícios e sanatórios. Então, por ele ser louco, né, fazia-se uma espécie de limpeza, né, uma espécie de purificação, essa ideologia aí, ó, tá? Fazia-se essa espécie de limpeza, de purificação. Até hoje, nas cidades modernas, nós vemos prefeito, nós vemos governador, tá? Presidente, nós vemos o cara com essa mentalidade aí, né? Higienista, querendo que limpar, querendo tirar da rua, querendo, né, deixar o caminho livre. Olha aí, ó. O Foucault ele já denunciava essa parada aí, já pensava nisso, cara. Né? Vamos trancafiar os caras, né? Vamos trancafiar quem está dando problema, é isso aí. Quem é diferente, vamos trancar e, porra, até o cara se curar, né? Fora, enfim, vamos em frente. O louco seria visto como uma pessoa de conduta desviante. Era assim. Uma espécie de sujeito anormal, perigoso. Inclusive perigoso, pessoal. Perigoso, várias pessoas na sociedade que andam assim, que andam pela sociedade, principalmente mais pobres, são vistas como pessoas perigosas, tá? Andando na rua e tal. Às vezes o cara só está na pobreza. Ele está numa situação de rua, conforme eu até registrei ali, tá? E o cara é visto como uma pessoa o quê? Perigosa. Ele é visto. Também não vamos aqui, né? Não vamos aqui tentar transformar isso num poema, cara. Porque tem que andar vigilante também. Mas eu digo que isso não pode ser a regra. Beleza, pessoal? Bom, perigoso. E que deveria, continuando, e que deveria ser confinado em instituições o quê? Fechadas. Essa mesma metodologia pedagógica de tratamento foi ampliada, é o que eu falei, cara, para controlar e atravessar a liberdade, dos pobres, incapazes, desocupados e também em situação de quê? De rua. Joia? Tranquilo? Vamos aqui para esse texto, esse recorte de Em Defesa da Sociedade do Foucault, para depois partirmos para a nossa questão de prova. De que se trata essa biopolítica, esse biopoder? Ele está perguntando, o que é biopolítica? O que é biopoder? Né? A nova tecnologia do poder que se instala, se dirige à multiplicidade de homens. Aí, ó. A multiplicidade de homens. Essa é a biopolítica. Uma espécie do biopoder que se divide o que? A população, a multiplicidade de homens. Joia?
não na medida em que eles se resumem em corpos. Veja, não na maneira como eles se resumem, ou seja, de forma isolada. Não no corpo isolado. Né? Isso é disciplina, não é biopolítica. Mas na medida em que ele forma, ao contrário, uma massa global afetada por processos de conjunto que são próprios da vida, que são processos como nascimento, morte, produção, doença. É com o nascimento da biopolítica que se lança a mão da medição estatística, aí pessoal, desses fenômenos, para fins de regulação e de intervenção. O novo tipo de poder, o objetivo é esse, regulação e o quê? Intervenção. O novo tipo de poder que consiste em fazer viver e deixar morrer. Beleza? Então, com base nessas informações, faça essa questão de concurso. O texto exato, o que nós colocamos aqui para leitura. Tá? O recorte é o mesmo. Caiu aí nessa faculdade, na Unicamp. Bom, o texto o mesmo. E, segundo aqui o Foucault, joia, como tecnologia de poder, a biopolítica, os caras gostam de botar assim com letra minúscula, mas não faz mal, né? Pode vir assim em prova, é a mesma coisa. A biopolítica se inscreve no corpo, e aí, cara? Biopolítica. Não é microfísica do poder. Biopolítica. Não é disciplina. É a biopolítica. Vai para onde? Resposta certa, letra D de dado, da população como um problema o que político. Ou seja, se é biopolítica, é a coletividade. Então é da população. Se fosse o indivíduo aqui em cima na letra A, pegadinho, ó, seria o quê? Disciplina. Valeu? Disciplina. Ficou bem explicado aí, não ficou não? Essas apostilas aqui estão te aguardando lá, ó. Essas apostilas. Essas aqui, 500, 100 e 700 você não precisa comprar, porque tudo isso aqui virou 1000. Estão à venda lá no site. E de 200, professor? Essa de 200 aqui, você pode adquirir gratuitamente. Onde? Já vou te falar. Joia? No nosso grupo de estudo. Nosso grupo de estudos, está aqui o canal, vou colocar já para você que lá, a aula vai para lá primeiro, tá? E as apostilas teóricas com exercícios autorais e mais questões são essas aqui. Módulo 1, Introdução e Fundamentos, módulo 2, Epistemologia e módulo 3, Ética. Esse é o grupo de estudos que eu estou falando. Entra lá. Esse aqui são simulados, você pode adquirir para comprando para se preparar para as provas. Se você quiser até economizar tempo, que são só 9 horas de aula, o total nesses 3 simulados, tá legal? Cada um com 10 questões, bate em cerca aí de mais de 25 a 30 pontos do teu edital. Joia? Olha aqui, ó. Aqui são vários cursos, mini cursos, né? Matemática básica para concurso, ECA, Estatuto da Criança e Adolescente, mini curso de conhecimentos pedagógicos e educação na Constituição. Se vai fazer concurso para a polícia, um pouco lá de português, matemática, constitucional, administrativo, penal, processo penal e leis. Beleza? Olha aqui, ó. Aqui são os simulados, já mostrei. Aqui, esse curso é grandes questões da filosofia. Nós já produzimos lá intuição, o bem e o mal, amor e paixão e felicidade. Você é o nosso convidado a adquirir esses cursos sobre grandes questões da filosofia. E que curso que eu estou, professor? Você está nesse curso aqui, ó. Você está nesse curso aqui, as propagandas, né? As propagandas não, as chamadas, né? E também propaganda está sendo feita por esse aqui, tá? E com essa imagem a gente vai se despedindo, convidando você novamente, né? Claro que, poxa, antes de mais nada, pô, se você ainda não curtiu, chegou até aqui, pô, não custa nada, né? Dá aquela curtida aí,
dá aquela curtida aí, beleza? E é isso. Vou ficando por aqui. Te aguardo no próximo encontro, se Deus assim nos permitir. Obrigado pela tua presença aqui. Muito obrigado pela tua presença aqui. Valeu? Um abraço a todos e fique com Deus. Tchau!